Oi galera, tudo bom? Esse vídeo aqui é para falar de um projeto que eu comecei a fazer lá em um dos colégios onde eu trabalho, que é um projeto de incentivo à leitura. Eu montei um clube do livro com professores e alunos do ensino médio e do nono ano participantes. E para iniciar o nosso clube do livro, eu escolhi um livro meio cascudo, que foi o Laranja Mecânica, que era um livro que eu sempre tive vontade de ler, mas precisava de um incentivo para fazer isso, então meu incentivo foi forçar outras pessoas a lerem comigo. E funcionou. Então essa edição aqui eu comprei na festa do livro da USP do ano passado. É uma edição da Aleph de comemoração de 50 anos do livro. Ele vem com essa jacket super fofa, todo mundo já conhece essa edição, que é capa dura, laranjinha. As páginas são meio plastificadas e as três partes do livro foram ilustradas por pessoas diferentes. A segunda, que é o único fulano que eu conheço, que é o Angeli, ele faz um trabalho assim excepcional e bem característico dele. As ilustrações são super bonitinhas. E aí, o livro então vai contar a história, né, bastante famosa de um mundo distópico. Então esse livro aqui faz parte meio que de um ciclo de pensamento, um ciclo de publicações de livros, onde está o Admirável Mundo Novo, onde está o 1984. Então é aquela porrada de livros que foram lançados final da década de 50 até a década de 60, que são livros que são pós-Segunda Guerra Mundial e é aquele momento em que os nossos escritores, os grandes pensadores do momento estavam extremamente assustados com a situação do nosso planeta. Então a Segunda Grande Guerra veio com ela veio trazer para a sociedade uma coisa que ninguém esperava, né? Ninguém imaginava que o homem tinha essa potência tão grande de se assassinar. Foi um momento em que a grande civilização se tocou de que ela pode ter um fim e que o fim dela está totalmente nas nossas mãos. O homem vai se matar um dia desses e nós temos uma capacidade de fazer isso várias vezes. E aí trouxe aquela grande depressão e aquele momento em que a gente tem que se questionar, tipo, o que faremos daqui em diante, né? Enquanto o Admirável Mundo Novo foi escrito, né, de acordo com Huxley, por conta de uma dúvida que ele tinha, né, depois da criação da bomba atômica, ou a gente ia explodir o planeta brigando entre dois países, ou a gente teria um governo único, né, um estado universal que mandaria em todos e seria uma ditadura, né, totalmente opressiva e que iria utilizar situações, sei lá, até estratégias da psicologia, da biologia para condicionar as pessoas. E aqui segue o mesmo fio, né? A mesma linha de raciocínio. Nós temos um universo, nós temos um planeta que foi dizimado. Nós temos um planeta em que temos uma polícia que é extremamente mal vista pela sociedade e parece que eles são extremamente mal estruturados. Essa polícia não sabe o que ela tá fazendo, ninguém acredita nela e ela é tonta, não serve pra nada. Tanto que eles são ridicularizados pelas pessoas e chamados de miliquinhas, tipo os mariquinhas. O Estado é autoritário, mas ele não aparece aqui, né? Ele aparece só pela omissão, pela negligência ou nos momentos em que a gente vê a politicagem por trás, a tentativa de manipular a mídia, aí o Estado tá ali por trás, mas ele não tem um Big Brother, assim, igual a gente vê no 1984. Bom, aqui nós vamos ter um protagonista que é considerado um anti-herói. Nós temos uma pessoa que é a personagem principal, mas ela não é um herói, não é uma personagem agradável, não, tá? Tem pessoas que se compadecem muito do Alex, tem pessoas que o odeiam, então assim, é meio que ai, coitadinho ou ai, desgraçado, morra mesmo, tá? Você vai ter que fazer uma escolha, acho, na hora que estiver lendo esse livro. E eu também não, né? Eu não sei de que lado do negócio eu fiquei. Mas esse livro tem uma grande escolha de Sofia, assim. O Alex, ele é um jovem, né, dos seus 15 anos de idade, e tem aquela discussão a respeito do papel do jovem, né? O jovem é aquele que quer acabar com as regras, que quer modificar o mundo, que quer agora e quer do jeito dele, que é um bichinho egoísta, né? A adolescência é um período complicado para se viver. E o Alex vai incorporar tudo isso, só que num estado que não tá nem aí pras pessoas, uma polícia que não tem poder nenhum.
né, uma educação meio ridícula, pais que não ajudam em nada, totalmente omissos, uma população que é feita só pra robotar, que é feita pra trabalhar. E aí a gente tem um moleque de 15 anos solto nesse universo, e como que ele extrapola, né, como que ele extravasa toda essa circunstância ridícula ao redor dele, e que apesar de ser uma criança, ele tá ciente do que tá se passando. Ele extravasa isso com violência. O Alex é uma pessoa que ele não é um psicopata, nem um sociopata, na minha opinião, porque ele tem sentimentos, ele entende a arte, ele tem carinho em certos momentos, então ele reconhece o outro, né, em algumas poucas circunstâncias. Eu não acho que ele seja um sociopata, porém ele achou um caminho para se expressar. E esse caminho é o estupro, esse caminho é o espancamento, é o roubo, é o assassinato, e é uma coisa assim bizarra. E as cenas aqui são descritas com detalhes, essas cenas de violência e todas as outras, mas o que salva o livro para não deixar ele tão assustador é a linguagem que o nosso autor resolveu utilizar, né? Ele criou uma linguagem para o nosso narrador, né? O Alex vai contar isso aqui usando um dialeto adolescente que o nosso autor criou a partir do dialeto russo, né, misturando com algumas outras coisas. Então, tem palavras desconhecidas, tem palavras que são novas, são neologismos, então a descrição é forte, mas tem um monte de palavra que você não sabe o que significa e você consegue apenas apreender mal menos o que está acontecendo. Então, parece que dá uma apaziguada no coração. E isso eu achei sensacional, porque eu não consigo assistir o filme desse troço, gente. Porque a primeira cena do Laranja Mecânica é uma cena de um estupro, né? E não dá. Eu nunca consigo passar dessa cena, gente. Eu fico nervosa, me dá palpitações no coraçãozinho. E aqui eu consegui ler, porque eu não fiquei olhando o glossário nessas cenas, eu ignorei algumas palavras e falei, dane-se, melhor assim, porque eu quero sobreviver a esse livro sem vomitar. Então foi, tá? Bom, vai ter esse monte de descrições de cenas violentas, tem essa linguagem esquisita que você vai ter que se acostumar com ela. E essa edição, assim como várias outras, traz um glossário que não foi autorizado pelo autor. Ele diz que as pessoas tinham que se virar para entender o dialeto dele, igual a gente se vira para entender gíria das pessoas. Mas colocaram um glossário, que por sinal me ajudou bastante. Eu tentei viver sem ele, mas em alguns momentos eu precisei recorrer porque estava meio difícil, tá? Mas dá pra se virar, tudo bem, tem que ser um pouco corajoso, mas dá pra se virar. E aí, beleza, esse Alex vai cometer uma série de crimes até o momento em que ele é pego. E na hora que ele é pego, as pessoas vão perceber que a violência é uma escolha. Ele poderia ter agido de uma maneira de abaixar a cabeça para o governo, ele poderia ter lutado de outras formas, o que eu acho que isso é meio inverossímil, mas tudo bem, ou ele poderia ter usado a violência, e ele escolheu a violência, ele escolheu esse caminho. E isso é uma forma de liberdade, né, gente? Você pode ter escolhas, e a gente, depois da Revolução Francesa, nós asseguramos esse direito. Cada um faz o que quer, mas se você fizer coisas erradas, haverá consequências, né? E ele exerce a sua liberdade. E aí o governo, ao prendê-lo, vão tirar a liberdade dele, vão condicioná-lo, usando aquele mecanismo de fazer a pessoa sentir coisas involuntariamente, né? Aquilo que o Skinner, o Pavlov estavam estudando, né, para fazer com os cachorrinhos, para fazer com os ratinhos, de tentar condicioná-los a agir de uma certa maneira. E aqui ele vai passar por processos extremamente violentos para que toda vez que ele entrasse em contato com uma cena de raiva, de ódio, de grito, de violência explícita ou não, ele passasse mal e isso fosse reduzido nele. Não que ele não tivesse a vontade de fazer a violência, mas ele não consegue exercê-la porque ele desmaia, ele passa mal, ele vomita e coisas X vão acontecer com ele. E aí muitas coisas vão acontecer e o final desse livro precisa muito ser discutido, tá? Porque é no final do livro que eu me baseio para ter a minha opinião. E a minha opinião é as pessoas, elas fazem escolhas, mas elas fazem escolhas hoje. Pode ser que amanhã as escolhas delas sejam diferentes. Quem é o nosso Estado? Quem são outras pessoas para nos privarem da nossa liberdade? Tudo bem que a nossa liberdade pode fazer muito mal para os outros, como o caso aqui absurdo de violências horrorosas que ele faz aqui. Mas isso não quer dizer que esse ser humano está perdido. Ele tem 15 anos. Pode ser que quando ele fica um pouco mais velho, as coisas se modifiquem, né? Pode ser que quando uma pessoa passe por um momento de reviravolta, ela se transforme, né? Sei lá, é aquela questão da pena de morte, né? É aquela questão do tipo, você tá condenando a pessoa por um ato que ela fez hoje.
e você está privando ela de ter a possibilidade da mudança, né? Eu não sei, eu acho que numa democracia em que a gente vive, por tudo que a gente veio brigando nesses últimos tempos, acho que a gente conseguiu a liberdade. Abrir mão dela agora é um pouco preocupante, né? E o próprio escritor fala nos textos críticos aqui atrás de que liberdade é essencial, mas a privação dela também é essencial em alguns momentos, né? A gente tem que se privar de algumas coisas para conseguir viver em sociedade, mas outras coisas a gente tem que poder fazer por conta própria. Tem que haver punição caso a gente escolha alguma coisa que vai atrapalhar o andamento da sociedade, mas ainda assim tem que ser da nossa escolha. E ainda mais quando essas privações vêm do governo. Uma privação vindo de um outro indivíduo ainda vai lá, mas uma privação vindo de um órgão superior, a população tem que ficar assustada. Essa é a perspectiva dele. Pra gente ter medo dessas ditaduras, esses totalitarismos e etc. E esse é uma discussão muito atual, né? Esse livro foi escrito em 60 e bolinha e, poxa, a gente tá vivendo atentados horrorosos, né? Que são um momento, né, de exercício da liberdade. As pessoas fazem mal para outras porque elas escolheram isso por um dogma, por um ponto de vista, né? Mas a gente vai privá-los de liberdade também, de falar, de se manifestar, como foi o caso da revista Charlie, né, no começo do ano. E tem muita coisa para ser discutido com esse livro, gente. Eu não sei se eu cheguei a uma perspectiva ainda. Eu sempre fico indo, toda vez que eu toco nesse assunto, eu fico rodando no mesmo lugar. Esse livro, gente, é um livro muito bacana para ser lido em grupo, para ser trabalhado numa roda e escutar do que as pessoas têm a dizer, quais são as perspectivas delas, né? Até que ponto a gente pode exercer aquilo que a gente quer, até que ponto a gente tem que privar, onde estão os limites do governo, os limites da sociedade, os limites do indivíduo, os limites da adolescência. É tudo uma questão, o que muda o ser humano, né? Aqui no final a gente tem uma modificação interessante, assim, uma modificação racional, sentimental, né? É legal. E, gente, essa edição aqui, ela é um pouco mais cara, né? Porque todo um trabalho e tudo mais, mas eu aconselho muito a compra dessa e não da edição simples, que também é muito bonitinha e também é da Aleph, porque essa daqui vem com os textos críticos, com entrevistas, com textos em que o autor explicou por que ele escreveu esse livro, com pequenos artigos, tem assim um monte de coisa que ajuda muito a entender o livro, assim, que eles trazem reflexões muito bacanas e, nossa, vale muito a pena ler, tá? Esse é o tipo aqui de pós-fácil que você não pode pular, pelo amor de Deus. Nem os prefácios, tá? Em que ele vai explicar como que a linguagem foi criada, né? Nós temos os editores aqui, um grupo de pessoas falando sobre como foi feita a tradução, então é muito legal você ler o prefácio antes de ler o livro pra sacar o que aquelas palavras estão fazendo ali. Ele dá uma explicação sem spoilers, tá? Isso aqui é realmente um prefácio bem feito, ele não vai te contar nada que você não queira saber. Mas é muito bacana, e é muito bacana porque no final, lá nos textinhos do pós-fácil, o nosso autor diz que ele aplicou um condicionamento em você ao ler o livro e você nem percebeu. E eu também não tinha percebido. E foi muito legal como ele fala, eu te usei. Sabe essa teoria que eu tô te mostrando aqui? Acabei de pegar você e você nem percebeu. Então fica alerta, seu bocó. Se eu consigo fazer isso com você em um livrinho, imagina que o Estado e a mídia estão fazendo com você todos os dias. Acho que eu vou parar por aqui. Tchau.